Alô, pessoal, boa noite. Nós vamos dar um tempinho hoje, esse é o horário da nossa live. Tô falando meio baixo aí porque a gente que mora em apartamento, né? Tô com meu cachorrinho aqui hoje, companheiro. Então, meus amados, vamos dar um tempinho, né, pro pessoal começar a entrar. Mas eu tô muito contente porque eu tenho visto Deus nessas lives, amém? E nós vamos dar um tempinho aqui, enquanto o pessoal entra, Moisés, a Carla, a Ana, a Aninha, a Vanessa, a Alessandra Terra, Vera Bianco, Carla Esquiavão, Dinha, beijo no coração de todo mundo. Hoje é um dia bom, porque nós sempre estamos na presença do Senhor, né? Lilian, dá um beijinho no baby. Lilian Dantas. Bom, queridos, vocês estão me escutando? Estão me vendo? Se tiver algum problema aí de som, me avisa, hein? Tá bom? Vai dando seu joinha, vai compartilhando, porque nós gravamos poucos vídeos, tá? Mas a nossa intenção é passar a palavra de Deus. Aqui nós não temos placa de igreja e não vamos ter também lá no céu placa de igreja, né? Aqui nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. E a gente está aqui hoje para participar juntos daquilo que o Senhor está fazendo por nós. A vez passada, na última live, eu estava falando algo sobre deixar o passado para trás e começar o que é novo, né? Talvez você não tenha assistido a nossa última live, mas eu vou continuar aqui o que nós estávamos falando da outra vez, amém? Sabe, eu acho muito interessante é que tem gente que se apega a velhas situações da vida, né? A paz, Claudinha, beijo no coração. Tem gente que se apega a situações antigas da vida, porque o ser humano é engraçado, né, gente? O ser humano, ele acha que tudo que deu certo, tem gente que não gosta de inovar, né? Tudo que deu certo no passado, eles querem que seja igual no hoje e no futuro, mas às vezes Deus quer fazer coisa diferente. E aí, Jô, beijo, meu amor, saudade de você, vem me ver, Josinha. Então, meus amados, o que a gente estava falando na live passada é que Maria Madalena e as mulheres foram até o sepulcro de Jesus e o sepulcro estava vazio. Olha só que interessante, Maria Madalena era uma das mulheres que sustentava Jesus. Maria Madalena era uma discípula de Jesus, era uma mulher que Jesus tinha expulsado 7 demônios. Então, ela era uma mulher preciosa para o Senhor Jesus. E a Bíblia conta a história que Maria Madalena foi até o sepulcro e chegou lá com algumas mulheres no sepulcro e Jesus não estava. O sepulcro estava vazio. E a Bíblia relata que ao ver o sepulcro vazio, ela achou que tinham roubado o corpo de Jesus. E ela viu um homem ali, e eu quero fazer um parênteses nessa história. Quero fazer um parênteses que é o seguinte: a humanidade da gente, muitas vezes ela grita diante de situações, né? Eu acho que Maria Madalena era uma pessoa muito mais espiritual que eu, porque ela andava com Jesus, do lado de Jesus. É diferente você andar porque crê e você andar porque crê e porque vê. Amém? Então, amados, como a nossa fé,
ela fica abalada diante de algumas situações. Como é que a nossa fé, como é que eu vou te explicar? Maria Madalena era uma mulher que andava com Jesus. Então a fé dela estava lá em cima. E quando ela vê o sepulcro vazio, ela entra num desespero e fala assim: roubaram o corpo de Jesus, roubaram o corpo do meu Senhor. E agora? Uma mulher espiritual que andava com Jesus. Diante da cena, ela esqueceu que Jesus era Jesus. Como nós somos pequenos, né, gente? A natureza humana é pequenininha, é volúvel mesmo, até onde vai a nossa fé. Aí a Bíblia diz que ela viu um homem e Jesus falou assim para ela, ela viu um homem ali, mas não reconheceu, e Jesus disse assim para ela: Maria. E ela olhou e falou assim para ele: Rabone, é você? Ele falou: sim, Maria, sou eu. E a Bíblia diz que Maria correu para tocá-lo, mas ele falou: não me toques, Maria, não me toque. Por que Jesus estava dizendo isso para Maria? Se Maria andava com ele, Maria era uma das discípulas dele, Maria era uma das mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Sabe por quê, meus amados? Porque Maria Madalena, ela achava que tudo ia ser igual. Mas a nossa vida, nem um dia é igual ao outro. E ele diz assim para ela: Maria, não se prende ao passado, Maria. Tudo é novo. Eu morri como um cordeiro, mas ressuscitei como um leão. Essa frase, gente, ela tem ficado comigo a semana toda. Ele morreu como cordeiro, mas ele ressuscitou como leão. Aleluia. E Maria Madalena, ela estava presa nas coisas terrenais, porque a primeira coisa que ela pensou foi no roubo. A primeira coisa que ela pensou foi: roubar o corpo do meu Rabone, roubaram o corpo do meu mestre, e agora o que eu vou fazer? E Jesus, olhando para ela, fala: Maria, você não está me reconhecendo, Maria? Eu estou aqui. Gente, por que que às vezes a gente quer andar amarrado ao passado da nossa vida? Por que que às vezes a gente não sai e não arranca a mortalha, não arranca aquela mortalha do sepulcro e começa a olhar para o novo? E Jesus diz para ela assim: filha, não se prenda ao passado. O passado não vai te levar a nada. Eu venci, eu ressuscitei. Aleluia. E tem um louvor, amados, do Kleber Lucas, né? Que diz assim: eu vou deixar na cruz tudo que passou. Tudo que passou eu vou deixar na cruz. Será que a gente tem coragem, amados, de deixar tudo na cruz? Halamachuriandarabahai. Beijo, Vera Bianco, Adriana, Pastor Marcos de Floripa, meu amigão. Então, gente, é duro. Você está entendendo o que Jesus está falando para você hoje? Deixa na cruz o teu passado humano. Não olha para Jesus como morto, não olha para Jesus como aquele que saiu, que você não encontrou no sepulcro. Aleluia. E ele disse para aquela mulher: Maria, agora é diferente, Maria. Você tem que soltar o passado. As coisas mudaram. Eu não vou estar mais em carne com você. Agora eu ressuscitei. E muitas vezes eu vou falar essa frase para você. Ele morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. Será que é esse leão que está cuidando da nossa vida? Isso nos ensina o quê? Que nós não podemos nos prender naquilo que é passado, nem espiritual e nem material. Nós não podemos nos prender naquilo que nós vivemos no material, porque nada é igual, amados. Porque o Senhor te diz hoje: amanhã é outro dia. Tem um amanhã que começa hoje.
Um espírito novo vai se soltar, um espírito novo se soltará e haverá uma liberdade de unção sobre a tua vida. Gente, vocês têm visto tanta desgraça, tanta coisa ruim nessa terra, porque Jesus está voltando. Sabe, eu não sei se vocês viram um vídeo no Facebook de um pastor, não sei quem é, um coreano aí, sei lá, um herege que está dizendo que é Jesus Cristo. Não sei se vocês já viram isso, procura aí no Facebook, no YouTube, que tem um cara num púlpito dizendo que é Jesus Cristo. Então, amados, o que está acontecendo com essa terra? A gente não tem mais paz, a gente não tem mais nada, não tem mais segurança. E nessa noite Jesus está falando para nós, filhos, não mexa no lixo, não revolva um passado que pode te trazer medo e pode te tirar dos desafios dessa vida. É muito interessante quando a gente regride por causa de situações, né? Eu estava hoje lendo um fato curioso da história de Elias e interessante é que antes de uma grande vitória sempre vem uma depressão, né? Você sabe disso. Nós vivemos numa guerra total e o que Elias passou foi uma coisa muito interessante. Ele passou por batalhas, ele passou por lutas, por aventuras, por milagres, um homem super usado por Deus. E quando ele vai e ele mata 450 homens, pinta uma depressão nesse homem. E ele pega e fala para Acabe, olha Acabe, não vai haver chuva sobre a terra, vai haver uma secura nessa terra. E aí Deus mandou Elias para o riacho. E ali ele foi alimentado por corvos. E aí dali ele começou a entrar em depressão quando ele soube que Jezabel queria matá-lo. Porque a notícia da morte daqueles 450 profetas de Baal lá no Monte Carmelo chegaram aos ouvidos de Jezabel. E Jezabel, aquela rainha má, maligna, ela falou, eu vou matar esse Elias, eu vou pegar esse Elias e vou acabar com ele. E aí, amados, veio a depressão sobre Elias. Quando ele soube da ira de Jezabel, o espírito do medo alcançou Elias. E quando o espírito do medo nos alcança, pode ser qualquer um de nós, não importa. E o espírito do medo veio sobre Elias e o levou a se esconder dentro daquela caverna. Ah, meus amados, quantas vezes na nossa vida, às vezes a gente tem vontade de achar uma caverninha para entrar, né? Quantas vezes você fala, eu quero ir para dentro da caverna? Mas hoje, através desse vídeo, eu quero lançar sobre a tua vida um espírito de guerra, um espírito de luta sobre a tua vida. Tem gente que está me vendo hoje, que está escondido numa caverna, que tem medo de assumir situações na vida porque está dentro de uma caverna, com depressão, com medo, talvez até com pavor. Talvez seja esse o teu histórico essa noite. Hoje, no mundo que a gente vive, a gente tem que ter muita fé para vencer o espírito do medo. Eu imagino um lugar desértico, né? E esse homem sabendo que o exército da Geza está atrás dele. Poxa, um lugar cheio de deserto, cheio de areia, cheio de calor. E você sabe que de noite a temperatura do deserto cai muito e de dia fica um calor terrível. E um exército atrás daquele homem. Elias, ele não tinha praticamente
para onde fugir. Ele não dava para pegar um metrô, um avião, sair do país, correr para a casa da mamãe, correr para a casa da vizinha, se esconder, sair das redes sociais. Amados, tem coisas que nós temos que encarar na nossa vida. Tem gente que erra, tem gente que está com medo de alguma coisa. Em vez de enfrentar a situação, ele prefere fugir. Em vez da gente chegar e falar, não, eu vou assumir o que eu fiz de errado, eu vou assumir o que está errado, a gente acha melhor fugir da situação. Isso não vai nos levar a nada. O que sobrou para o nosso amigo Elias? Sobrou as caverninhas para ele, nas montanhas. As montanhas tinham buracos, assim, tinham cavernas, e você podia se esconder ali e confundir os inimigos na hora dessa busca. E a Bíblia diz que Elias achou uma caverna, escolheu uma caverna, entrou. Mas, amados, não importa que caverna você esteja hoje à noite, se você estiver numa caverna. A Bíblia fala, a minha Bíblia fala, que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Aleluia! Até no inferno, os olhos de Deus estão nos vendo. Se o medo está te cercando, o que você tem que fazer? Escute louvores, ore, chore, diga para Deus os seus temores. Elias estava ali, naquela caverna. Visivelmente, ele estava sozinho, mas Deus nunca o abandonou. Quantas vezes a gente vê homens e mulheres de Deus com medo, fugindo? Quantos fugiram? Davi fugiu de Saul 17 anos. Imagina, gente, você fugir 17 anos no deserto de alguém que está querendo te matar. Você ficar sem família, você ficar sem ninguém, você não poder ver tua esposa, teus filhos, você ficar num deserto 17 anos porque estão tentando te matar. E aí, voltando para a casinha, Elias naquela caverna, achando que estava sozinho, mas Deus sempre estava com ele. E ele, por um momento, ficou pensando onde Deus está agora. E aí, amados, Deus sempre esteve com Elias o tempo todo. Ele está com você na tormenta, Ele está com você no deserto, Ele está com você quando você está fugindo de Saul, Ele está com você quando você precisa ter uma direção, Ele manda uma nuvem. Às vezes Deus demora para responder, né? Eita Deus, pastora Márcia, beijinho, beijinho para todo mundo que está aí. Às vezes, queridos, Deus demora para responder, mas Ele está sempre ali do lado. Aleluia! Sabe, às vezes Deus demora para responder porque Ele quer que a gente reaja com a nossa fé. Aonde está a tua fé essa noite? Será que a tua fé está desse tamanho ou está desse tamanho? Aonde está a tua fé essa noite? A fé é aquela que move o mecanismo das coisas. E o Senhor diz para você essa noite, saia da escuridão, saia da caverna, saia dos laços do medo e se abrace nos braços de Deus, nos braços de Jesus. Tudo mudará, porque ontem foi uma coisa, mas amanhã será outra. Não deixe a sua situação, não deixe a sua natureza humana sucumbir diante do espírito do medo. Meus irmãos, a gente tem que repreender esse espírito de medo, porque lá em 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas nos deu espírito de fortaleza. Ai de nós, se a gente não tivesse a presença de Deus sobre a nossa vida. Mas olha que interessante, né? O que chama atenção em toda essa história aí é que Deus não falou assim para ele, Elias, sai dessa caverna e vai para tua casa, Elias.
sai da caverna e corre para a tua casa. Mas ele disse para Elias, saia dessa caverna e se coloque na minha presença. Aleluia. Shanai Banakantaramanai. A presença de Deus é o melhor lugar para a gente ficar, pessoal. Só na presença de Deus existe o verdadeiro abrigo. Só na presença de Deus a gente pode ser feliz. Agora, o que é interessante é que Elias estava esperando Deus falar com ele. Diz a Bíblia que veio um vento impetuoso, diz a Bíblia que veio um terremoto, mas que Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento, mas Deus estava ali. E uma hora ele falou assim para ele, Elias, sai dessa caverna, Elias, vem para a minha presença. Quantas vezes esse espírito de medo fica nos assolando e não deixa a gente tomar atitudes positivas na nossa vida? E ele não falou para Elias, Elias, sai dessa caverna e corre para casa. Simplesmente, Deus disse, Elias, volte para o lugar de onde veio. Aleluia. Volte para o lugar de onde veio. Um lugar que você veio. Volte pelo caminho que você veio. Sabe o que eu aprendo com isso, galera? Eu aprendo que depois que nós vencemos o medo, nós saímos da caverna e nós vamos nos encontrar com Deus e nós teremos que voltar pelo mesmo caminho. Um caminho que antes foi de vergonha, talvez um caminho que foi de derrota, um caminho que foi de fuga, de desespero, de morte. O Senhor está arrancando essa noite o espírito de medo que está assolando algumas vidas. E Deus falou assim para ele, Elias, sai dessa caverna, Elias, e volte pelo caminho de onde veio. Como Deus é sábio, como Deus é poderoso. Esse caminho por onde veio, agora é um caminho da exaltação, é o caminho da alegria, é o caminho da vitória. É esse caminho que Deus quer que você siga. Xanamacandarabalai. Deus nunca te desamparou e nunca vai te desamparar. E as pessoas têm mania de achar que o passado é igual ao presente, ou que o passado é melhor que o presente. Aleluia. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, pega tuas armas, repreenda o espírito de medo e volte para a guerra nessa noite. Se você está se sentindo um soldado cansado, se você essa noite está sentindo que as coisas estão fugindo do teu controle, creia no Senhor, porque Ele é Deus. Aleluia. Pastora Maria Vieira, beijo no coração. Cida, pessoalzinho amado aí. Pastora, acho que Márcia Riso também está aí. Glória a Deus. Qual é o teu mistério com Deus? Nós temos direitos como filho de Deus, apesar do diabo querer o tempo todo tirar nossa coroa, né? Mas como eu sempre digo para você, não deixe ninguém tirar sua coroa. Não deixe ninguém tirar aquilo que Deus te deu, amém? Se você quer que a gente continue as lives, o nosso combinado é esse. Vamos pro combinado. Combinado é compartilha, dá um joia e vai compartilhando e coloca continua, que aí eu continuo, amém? Aleluia. Aonde você for, a santidade de Deus vai com você. Aleluia. Se a gente fica sempre se justificando para tomar atitudes de fé, atitudes de guerra na nossa vida, nós nunca vamos sair do lugar. Aleluia. Será que a nossa fé muda conforme as circunstâncias da vida? Se nós não confiarmos em Deus, nós vamos confiar em quem? Esse é o recado.
que eu quero deixar para a tua vida hoje. E eu não vou me alongar muito, porque amanhã eu quero fazer outra live com outro tema que a gente tem aqui. Eu vou fazer lives mais curtas, com uma palavra de fé. Amém? Amém, pastora Márcia. Eu vou fazer lives mais curtas e mais constantes, tá bom? Trazendo sementes da palavra para a tua vida. Aleluia. Essa noite eu quero orar com você. Tamashuriandarabahai. Se você tem algum pedido para colocar aí, aproveita e coloca agora. Namasuriandarabahai. O Ramandalabashuri cantalabahaias. Deixa Deus fazer nessa noite. Deixa Deus fazer algo que você está esperando. Aleluias. Ramaishuriandalabacaia. O Senhor está me dizendo que está chegando uma notícia de longe para um pastor que está aí nos assistindo. Shenekandarabahai. Está chegando uma notícia para você, pastor. Shereandalabahai. E essa notícia é algo que está vindo do coração de Deus. Você pode assumir, pode aceitar, porque está vindo do coração de Deus. Aleluias. Amém, Claudinha. Glória a Deus. Boa noite, Tânia. Tudo bom? Se vocês têm algum pedido de oração, salvação da minha família, tá? Pastora Maria. Glória a Deus. Vamos orar. Vai colocando aí seus pedidos, que eu tô vendo aí, ó. Salvação da minha família. Eu também vou orar por mim mesma, que eu tô procurando emprego. Se você souber de algum emprego, fazemos de tudo. Aleluia. Vença o teu medo nessa noite. Seja cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus. Essa noite eu quero dizer para você que Deus está colocando armas nas tuas mãos. Armas espirituais, armas de guerra. Vamos orar então? Sim, Cida, também. Vamos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nessa noite, Jesus, que nós estamos aqui na tua presença, meu Deus, eu quero colocar a família da pastora Maria no teu altar, meu Deus, também esta causa na justiça, Senhor, e a salvação dos irmãos e da família da Cida que eu conheço. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tu és o Deus que tudo pode, o Deus que vê, o Deus que não abandonou Elias naquele deserto, fugindo de Jezabel. Tantos homens de Deus fugiram do inimigo no deserto. E às vezes, Pai, o inimigo está aqui do nosso lado, atravessando a rua na mesma calçada. Deus, em nome de Jesus, Pai, cobre cada um dos teus filhos, Pai, que está assistindo essa live. Pai, o que vai assistir depois. Senhor, o Senhor sabe, Pai, que tudo que nós fazemos é para a honra e para o louvor da Tua glória. Oh, Ramandalabasuriandarabahai. Senhor, eu quero repreender o espírito de medo nessa noite. Eu quero arrancar, Pai, o espírito de medo, esse laço de temor. Senhor, esse laço de medo, Pai, que assola as pessoas, que abraça as pessoas, que acorrenta as pessoas. Que, Senhor, prende elas, Pai, e não deixa elas resolverem, Senhor, aquilo que tem que ser feito. Pai, dá direção, Pai, dá discernimento, Senhor, dá um espírito de ousadia, Senhor. Começa nessa noite, Pai, a fazer algo poderoso. Começa nesta noite, Senhor, a mudar a história de alguns. Oh, meu Deus, eu fico tão feliz, Pai, quando eu recebo algum testemunho. Senhor, a gente só recebe notícia ruim, Senhor, só recebe notícia difícil, Pai. Mas nessa noite, Senhor, eu chamo a existência, Pai. Eu chamo, Senhor, a vida do Bruno na Tua presença. Eu chamo a vida dos familiares da Cida
da pastora Maria. Senhor, eu chamo a existência, Pai, a tua mão poderosa. Senhor, abraça o inalcançável. Visita o doente, visita o encarcerado, Senhor. Visita aquele de coração duro, Pai. Senhor, em nome de Jesus, leva a salvação, Pai. Leva, Senhor, a vida nova. Leva, Senhor, o sopro, Pai, a nuvem de glória em cada lar, em cada casa nesta noite, meu Deus. Oh, Pai, alguns desses irmãos, Senhor, estão pagando um preço caro. Ramachuriandarabahai. Alguns estão envolvidos, Senhor, por um espírito de desânimo, meu Deus. Mas, Senhor, Tu és o Deus, Pai, que arranca as correntes. E eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, repreende esse espírito de medo. Lamassuriandarabahai. Repreende esse espírito maligno que tem acorrentado as pessoas ao passado e que não tem deixado elas viverem o novo, Pai. Assim como Maria Madalena achava que ia ser tudo igual, Jesus. O Senhor falou para ela: Maria, não me toques porque eu ressuscitei. Eu não sou mais desse mundo. Maria, não se apegue ao passado. Olha para o novo, olha para o amanhã. Talvez você esteja esperando Deus falar algo grande com você no meio do terremoto. E às vezes Deus não fala nada. Lamachuriandarabahai, Senhor. Às vezes, Pai, Tu não falas nada. Às vezes, Senhor, nós não sabemos como sair de situações porque não ouvimos a voz de Deus. Mas nessa noite, Senhor, eu declaro, Pai, que algumas pessoas aqui nesta live, elas vão dormir e quando elas acordarem, elas terão uma direção, elas terão um discernimento do Senhor, uma estratégia do Senhor. Ó, Senhor, cuida de cada um, visita cada um e transforma as vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã, se eu conseguir, eu vou fazer outra live. Amém? Porque amanhã é aniversário do meu pai, do meu paizinho. E, na verdade, eu não sei quantos anos ele está fazendo, se é 84, 85, 86. Mas não tem problema, porque o que importa é que Deus está cuidando dele e que ele está com saúde. E amanhã nós vamos comemorar mais um ano de vida. Mas se eu conseguir, eu vou gravar uma outra live para vocês, amém? Nós vamos gravar lives mais curtas, tá bom? Agora, se você quiser falar alguma coisa comigo, perguntar alguma coisa, a gente pode trocar ideias um pouco agora, tá bom? Lucy Herrera, bendiciones. Lucy de Mendoza. Olha, Lucy, comparte com las hermanas, com los hermanos de Mendoza, para que todos estejam juntos. Amém? Oyendo a palavra de Deus e mirando a palavra de Deus. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Deus mostrou alguma coisa para alguém? Aí, galera. Amém, Solanginha. Olha, eu fico contente que vocês estão aí, viu? Tem algumas aí que são minhas discípulas passadas, do ano passado. Mas são minhas filhas, serão sempre minhas filhas do coração. Então, meus amados, eu, na última live, já que ninguém quer falar nada, eu vou contar para vocês uma... Amém, Claudinha. Já que ninguém quer falar nada, eu vou contar para vocês uma ilustração, sabe? Para ensinar você a pedir grande. Deus é um Deus
que dá mais, dá além do que pedimos ou pensamos. Então eu vou contar para você uma ilustração, tá bom? Um rei da Arábia Saudita convidou um jogador de golfe americano para jogar lá na Arábia Saudita. E aí, esse rei, ele era fanático por golfe, ele amava jogar golfe. E como ele tinha muita plata, ele pegou e levou esse jogador de golfe americano lá para a Arábia Saudita só para jogar uma partidinha com ele de golfe, né? E quando eles jogaram e tudo, antes desse jogador ir embora para os Estados Unidos, o rei falou assim para ele: olha, você foi tão bacana, né, de vir aqui que eu quero te dar um presente. E aí aquele jogador de golfe falou assim: olha, rei, é o seguinte, o senhor não precisa me dar presente, porque eu fui muito bem tratado aqui, viajei de primeira classe, comi do bom e do melhor. Eu não quero presente nenhum porque eu tô ótimo. Mas aí o rei insistiu, né? Insistiu e o jogador pegou, e tanto que o rei insistiu, o jogador falou assim para ele: olha, tudo bem, já que o senhor faz tanta questão de me dar um presente, então me dá uma pá de golfe. Vocês conhecem pá de golfe? É a pá que você joga o golfe. Esses dias eu assisti um filme que tinha pá de golfe de mulher toda cor-de-rosa, cheia de Barbie, de frufru. Então a pá de golfe, ela é aquela pá que você joga golfe nos Estados Unidos. E aí o rei falou: tudo bem, você quer uma pá de golfe? Tá bom, então eu vou te dar, ok, estou de acordo. Quando aquele jogador chegou nos Estados Unidos, ele recebe uma carta da Arábia Saudita, pensando: o rei acho que não cumpriu a promessa de me dar um presente, né? Mas tudo bem, ele deve estar mandando uma cartinha de agradecimento, né? E aí, ele abriu a carta e a carta dizia assim: cumprido o comprometido, aqui eu estou te enviando um título de propriedade de um campo de 400 hectares de golfe. E aquele jogador, ele ficou abismado, ele falou: como ele me mandou um campo, ele está me dando um campo inteiro de golfe? E aí, amados, em inglês, uma pá de golfe na Arábia Saudita significa um campo de golfe, que no inglês é uma pá de golfe, certo? E o que a gente aprende com essa história do jogador de golfe? Que Deus vai te dar equívocos santos, que você tem que pedir grande e Ele vai te dar mais do que você estava pedindo ou esperando. Então é melhor que você rompa o velocímetro da tua vida e siga além. E agora eu vou contar para encerrar, porque quem foi minha discípula, diga um oi aí quem foi minha discípula. Tem algumas aí. Quem foi minha discípula sabe que eu costumo ministrar contando causos, né? E eu vou contar um testemunho para vocês. Antigo, mas Deus, Ele é tão maravilhoso, tão tremendo, né, gente? Que só Jesus. Naquela época, eu não sei quantos anos atrás, eu não tinha carro. E eu nunca liguei para ter carro porque eu pegava carona com meu marido para os lugares que eu ia, para a igreja trabalhar ou resolver alguma coisa, ele me emprestava o carro. Nunca liguei para carro. Só que há uns anos atrás começou uma pressãozinha em cima de mim. Não, porque você tem que ter um carro, você tem que ter um carro, você tem que ter um carro. Um falando, outro falando. Aí eu falei: puxa vida,
eu vou ver se eu consigo comprar um carrinho. Aí eu comprei um carrinho inteiro, gente, inteiro. Só que é uma coisa engraçada, as coisas têm que ter o DNA da gente, né? Eu entrava naquele carro, eu me achava a vovozinha do carro. Pela cor do carro, o tipo de carro, o jeito do carro, eu toda perua do jeito que eu sou, entrando naquele carro, eu me sentia outra pessoa. Mas eu amei, fiquei com o carro um tempinho lá, uns meses. E aí, eu sempre gostei de carro esporte, né? Mas você tem que andar conforme os seus passinhos, né? E aí um dia eu falei assim, eu desci para ir trabalhar e eu fui em outra garagem, que o meu carro estava lá na garagem de baixo, na outra garagem. E aí, quando eu cheguei, gente, lá no meu carro, do lado do meu carro, tinha um carro que eu era louca por aquele carro, era o Mazda MX-3. Se alguém conhece o Mazda MX-3, sabe que não existe mais, não fabrica mais. Se você achar uma peça para ele, você vai achar nos Estados Unidos. E tinha um vizinho meu vendendo um carro daquele do lado da minha garagem. E eu olhei aquele carro, eu fiquei sem fala. Eu falei, gente, esse carro é o carro, meu sonho de consumo, e com uma plaquinha de vende-se. Eu falei, mas eu nunca vou conseguir ter um carro desse. E aí, amados, eu falei assim, ora, eu tenho profetas em casa, eu vou chamar meus profetas, tem um time de profetas lá em casa. Aí eu subi, chamei meus filhos, não falei o que era, eu falei, vamos descer lá na garagem, que eu preciso falar com vocês, mostrar um negócio para vocês lá na garagem. Aí os dois foram meio reclamandinhos, sabe? Lá na garagem, atrás de mim. E quando chegaram na garagem, eu falei, é o seguinte, vocês não são profetas? Então vocês vão botar a mão nesse carro aí, porque a mamãe quer um carro desse. Então vocês vão declarar que eu vou ter um carro desse. Ô, gente, o que a fé não faz, né? A fé é louca. A fé é doida. É mais doida que a gente. O cara que tem fé, ele é desculpa a expressão, um piradão. Porque a fé, ela faz você fazer coisas que nem você acredita. E aí eles ficaram meio chateados, mas estenderam a mão para o carro e começaram a declarar, Senhor, se for da tua vontade, a minha mãe vai conseguir comprar um carro desse e tal. Aí, para arrematar, eu falei, Deus, eu quero um carro desse, mas eu não quero esse, porque esse aí tá meio riscado. O meu vai ser inteirinho. Tá bom. E aí, nós subimos e eu brincando com meus filhos, né? Eu falei, gente, só a gente mesmo, né? Nós fomos lá no carro declarar e tal. Aí, naquela semana, eu inventei de dar uma olhadinha no Mercado Livre. De repente, eu achei um carro daquele lá, ano 97. Eu fiquei maluca, o carro era preto, tava inteirinho. E eu achei, aí eu fiz contato com a pessoa do carro, que era de uma loja lá em São Bernardo. O cara foi tão solícito, ele falou assim, eu vou levar o carro para a senhora agora. A senhora vai olhar o carro? Eu falei, calma, mas meu marido tem que olhar o carro, não é assim, eu preciso pensar, ver o carro, eu tenho outro carro, eu preciso vender o meu para comprar outro. E o meu marido tem que aprovar. Não, mas eu vou levar, a senhora vai ver, plá, 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 plá. Levou o carro na igreja. E aí, gente, o meu marido estava lá, olhou o carro e falou assim, nossa, esse carro tá inteirinho, hein? Gente, quando eu entrei naquele carro, eu falei, não, esse carro é meu. Esse carro é meu. Sabe que carro que era? Vou até abaixar aqui para falar para você. Era um Batmóvel MX-3. Pode ver lá na internet.
Mazda MX-3, é o carro do Batman, Batmóvel. Aí os pastores estavam voltando do almoço, né? E todos eles que passavam ali estendiam a mão e oravam no carro. Depois eu descobri que o cara foi tão solícito de levar o carro para mim, porque era um carro encalhado que não vendia. E claro, ele foi que nem um furacão de São Bernardo, aqui até a Saúde, trazer o carro, de medo que eu desistisse. Olha, fim da história. The end. Ele levou meu carro velhinho, que eu me sentia vovó dentro do carro. E eu fiquei com aquele carro Batmóvel. Gente, se você gosta de carro, você ia gostar daquele carro. Tem gente que gosta de florzinha, tem gente que gosta de patinete. Eu gosto de moto e de carro. E eu só vendi o carro porque eu estava muito fortinha. E para mim sair daquele carro era um tormento, porque precisava de um guindaste para me tirar do carro. Mas mesmo assim eu fiquei quase 3 anos com o carro. Precisava de um guindaste para me tirar do carro. E a frente dele era tão baixa que às vezes eu dava uma lasquinha nele e já ia pro concerto direto. E eu fui feliz com aquele carro. Então, o que é mais engraçado, por que eu tô te contando essa história? Porque é isso que eu te falei. Deus, ele dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Naquela época, para mim, ter um carro 97, um Mazda MX-3, para mim era uau, ainda é uau. Se eu tivesse condições, eu compraria outro daquele. E vou te falar que eu me arrependi de vender, que eu podia ter feito o motor daquele carro e ficado com aquele carro. Bom, enfim, aleluia. O que eu digo para vocês é o seguinte: passaram-se 15 dias daquele dia em que nós fomos na garagem, colocamos a mão no carro do vizinho para orar. E os meus filhos foram comigo sair, entraram no carro e um deles falou assim: mãe, a senhora é fogo, né, mãe? A senhora conseguiu o carro, eu não acredito. A gente foi lá, orou e você tá andando no carro que você queria. E aí eu pude ministrar meus filhos. Olha que coisa forte, gente. Em tudo a gente tem que ver a mão de Deus. Às vezes, o que é pouquinho para um é muito para você. E a vida é feita de batalhas, a vida é feita de conquistas, a vida é feita de vitórias. Às vezes, a luta está forte, você pensa assim, eu perdi a batalha. Não, quem anda com Deus nunca perde a batalha. Ela apenas respira para continuar. Então, tem situações da nossa vida que faz a gente se sentir derrotada. Mas Deus, Ele sempre te dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Ore canta lamanara machuri andaramahai. Amém, Claudinha. Recebo em nome de Jesus. Sabe, eu estou muito feliz porque eu tenho visto as promessas de Deus se cumprindo na minha vida e se cumprindo na vida de vários irmãos que eu conheço. E em nome de Jesus, essa noite, eu quero que a presença de Deus seja marcante na tua vida. Que haja um grande mover, que haja sobre a tua vida uma situação de fé e de alegria. Eu vou encerrar aqui essa live, por causa do horário, eu estou ali acompanhando o horário. E eu não quero prolongar mais para você poder descansar. Mas amanhã, se der, nós vamos fazer outra live, tá bom? E aí, prepara o que você quiser falar, que eu vou te dar a oportunidade também de você falar, tá bom? Que Deus te abençoe,
Que a tua noite seja maravilhosa, que o teu dia seja maravilhoso, que amanhã você descanse, faça alguma coisa gostosa, que é feriado, aniversário de São Paulo, né? E que Deus te abençoe, ó. Tá? E se você gostou dessa live, se você gostou dessa live, galera, coloca aí, continua, compartilha, coraçãozinho, mãozinho, o que você quiser, mas compartilha para a palavra de Deus poder ser expandida. E a gente está aqui somente para pregar o Evangelho, pregar as boas novas de Jesus. Tem uma palavra simples e eu falo sempre para vocês que eu não sou uma pessoa teológica e que eu interpreto a Bíblia como Deus fala comigo, como o Espírito Santo fala comigo, mas eu gosto de pesquisar também a palavra de Deus. Amém? E se você quiser embarcar comigo nessa, a gente tem sempre lives aí, tá? E se Deus quiser, amanhã ou depois de amanhã, eu mando um aviso aí no Face e nós vamos gravar outra live, tá? Eu amo a tua vida. Obrigado por você ter ficado até agora aí, para a gente compartilhar algo da parte de Deus. E quero lembrar que teve gente da Inglaterra que me procurou dizendo algo sobre as lives, coisa boa sobre as lives. Amém? Claudinha, beijo. Tô falando que eu sou pastora Barbie. Sou mesmo. Pastora Barbie perua. Claudinha, eu quero conhecer você, Cláudia. Eu conheço você pessoalmente. Vem um dia aqui tomar café comigo, me chama no inbox que eu te dou meu telefone. Me liga e vamos tomar um café junto, irmã. Tá bom? Eu tô aqui no Ipiranga, região do Ipiranga, Saúde, e a gente pode tomar um café juntas, se você me ligar, combinar, tá bom? Ó, que Deus abençoe vocês. A pastora Barbie vai se despedir agora, porque amanhã é aniversário do meu pai, né? E que você tenha um feriado maravilhoso. Beijo no coração de todos. Amo vocês, ó. Tá bom? Boa noite. Fiquem com Jesus e tenham sonhos proféticos.